Fala galera ligada no Pautas e Táticas. Sempre que eu falo de um time rubro-negro eu meto essa camisa, né? Porque é o mais perto de uma camisa rubro-negra que eu tenho. Geralmente nos vídeos do Flamengo, obviamente eu não ia ter camisa do Flamengo. Mas hoje a gente vai falar do Atlético Paranaense, do Furacão. Inclusive o pessoal do CAP, se quiser mandar camisa pra cá, a gente aceita e veste com todo prazer, beleza? A gente vai falar desse time que há muito tempo tá fazendo sucesso. Começou essa temporada um pouco oscilante, trocou de técnico 2 vezes e agora Luiz Felipe Scolari, o Filipão, assumiu, deve ter colocado aí o time nos trilhos, o time está muito bem em todas as frentes, quartas de final das Copas, muito bem também no Campeonato Brasileiro. Vamos falar aí dos padrões táticos que o Filipão implementou nesse time do Furacão, beleza? Se você já é inscrito, muito obrigado. Se ainda não é, seja muito bem-vindo, eu espero conquistar a sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, especialmente torcedores do CAP, no caso nesse vídeo aqui específico, assim como seu feedback nos comentários e também sua sugestão de tema para próximos vídeos, por que não, né? E também te convidando a navegar pelo nosso canal e conferir mais do nosso conteúdo. Então vamos falar aí sobre esse Atlético do Felipão, que assumiu o time depois que o Fábio Carille foi demitido, só 21 dias depois de ter assumido o cargo, e só conquistado, né, uma vitória. Além da goleada para o The Strongest na fase de grupos, né, por 5-0. O Furacão ele foi atrás do Scolari, muito desacreditado, né, depois dos últimos trabalhos, frustrantes principalmente no futebol brasileiro. Foi demitido no Grêmio no ano passado, né, que foi rebaixado, né, também não conseguiu subir com o Cruzeiro na Série B, não conduziu um bom trabalho por lá. Muita gente já dava ele como obsoleto, como ultrapassado, tá velho, não dá mais para assumir nenhum time da Série A. Desde que o Atlético Paranaense confia nele para conduzir o projeto. E ele tá indo muito bem, né? Pelo menos nesses primeiros jogos, chegou a ficar com um bom tempo de invencibilidade. Vamos ver aqui o time base do Filipão no Atlético Paranaense. O Bento, agora é o goleiro, já que o Santos foi negociado com o Flamengo. Na lateral direita, na maior parte dos jogos que eu acompanhei, foi o Kelvin, mas o Orejuela, por exemplo, também pode assumir essa posição. A dupla de zaga é intocável, Pedro Henrique e Nicolás Hernandes, inclusive meu xará aqui, né, o gringo do Furacão. E o Abner, na maior parte dos jogos, assume a lateral esquerda, o Pedrinho também pode atuar por aqui. A dupla de volantes, Hugo Moura, que recém foi contratado em definitivo junto ao Flamengo, e o Eric, por vezes o Christian, também assumindo aqui essa posição de segundo volante. Nas pontas, Canóbio e Coelho, também pode ser Pedro Rocha, pode ser Vitinho, e o Terãs aqui na posição de camisa 10. Na frente, o Pablo está de volta ao Atlético Paranaense e está indo muito bem, a gente vai falar inclusive muito sobre ele nesse vídeo. E o Vitor Roque pode também assumir por vezes essa posição. Vitor Roque, que é um jovem, né, que estava no Cruzeiro, foi uma grande contratação aí do Atlético pensando no futuro. E esse elenco ainda tem o Dedé para a zaga, ele mesmo, o Vitor Bueno, o Marcelo Cirino, o Matheus Fernandes e o Matheus Babi, 2 ex-Botafogo que deixaram saudades. Matheus Fernandes mais do que o Matheus Babi. E o Léo Cittadini também, outro boa opção que o CAP tem aí no banco de reservas. Vamos falar primeiro dos padrões ofensivos, tá? Na saída de bola, os 2 zagueiros abrem dentro da área, vindo buscar aqui dos pés do goleiro, os laterais abertos e um dos volantes, geralmente o Hugo Moura, encosta aqui para poder receber essa bola. Não é exatamente uma saída de 3, mas é uma saída sustentada de 2 mais 3 jogadores. A ideia é espaçar a primeira pressão do adversário, porque se o adversário se vê aqui com o centroavante tendo que marcar os zagueiros estão abertos, ele vai ter que escolher uma opção e a outra opção vai estar livre. Se ele ficar por aqui, ele vai ter que iniciar a sua marcação a partir do momento que a bola sai do pé do goleiro e chega ao pé do zagueiro. E aí, nessa corrida, ele pode ser pego no contrapé. Além disso, os laterais já estão aqui bem avançados e empurram os pontas do adversário também para trás, espaça, deixam longe do centroavante, impedem que uma marcação-pressão seja melhor feita. Então, o time prega por um jogo até mais direto, tirar aqui esses elementos do campo, prega por um jogo mais direto, com poucos passes até chegar à área, atacando em bloco ou usando a bola longa, que também é uma boa opção do Atlético Paranaense quando o time tem a posse. O time faz muitas triangulações pelos lados para poder construir suas jogadas ofensivas na saída de bola. O volante do lado da jogada geralmente encosta aqui no lateral e no ponta, e a partir da segunda metade do campo não é o volante que encosta, mas é ou o Terãs ou o Pablo.
Quando é o Terãs, o Pablo fica mais próximo da área. Quando é o Pablo, o Terãs invade a área aqui, vindo de trás. Beleza? Então sempre vai ter um desses dois jogadores encostando do lado da jogada a partir do momento que o time já invade a segunda metade do campo. Quando está ainda dentro do campo de defesa, quem encosta normalmente é um dos volantes, beleza? O Terãs, o Christian ou um ponta costuma aproveitar o espaço deixado pelo Pablo, que sai muito da área, né, tanto para conseguir desvios nos passes longos. A gente pode ver aqui quando o time faz aqui uma jogada, uma saída de bola, né, um pouco mais longa, quando está um pouco mais pressionado, e aí transforma um chutão numa saída de bola mais longa, né, um lançamento longo, e aí o Pablo ele pode dar aquela casquinha, aquela escorada de cabeça, que é característica dos times do Filipão. Tem até vídeo do Cristiano Ronaldo, né, falando sobre isso, ele no vestiário do Real Madrid, lembrando de quando ele era comandado na seleção portuguesa pelo Filipão, e aí ele falava, né, imitava o gestual do Filipão para falar sobre as escoradas de cabeça que o atacante tinha que dar para poder brigar pelas segundas bolas. E o Pablo faz muito isso. Então é um padrão do Filipão que ele já usa há bastante tempo. Ou então ele sai para poder atrair um marcador e deixar um outro companheiro no 1 contra 1. Então, naturalmente, se o adversário tem aqui uma linha de 4, o Pablo sai da área e um zagueiro vem marcar, um ponta pode invadir esse espaço, um volante pode invadir esse espaço, se for aqui no caso o zagueiro do outro lado da jogada, e aí normalmente é o Christian ou o Eric, né, que invadem aqui esse espaço. Quem estiver jogando como segundo volante, o ponta esquerda pode invadir, o ponta direita, se for o zagueiro do outro lado, também pode entrar na área. Então ele gera muito jogo, seja com a bola nos pés, seja pelo simples movimento dele, para que outros jogadores entrem na área e aproveitem esse espaço. Outra possibilidade é ele sair da área para poder fazer inversões, né, de jogada, inversões de lado. Então ele pega a bola aqui um pouco mais pelo lado esquerdo, saiu aqui um pouco mais da área, o resto da defesa do adversário vem encostar, ele inverte a jogada para o outro ponta pegar aqui nas costas do lateral esse tipo de jogada. E aí ele aparece muitas vezes, né, vindo de trás, pouco marcado, que o resto da defesa muitas vezes vai estar encantada pela bola, né, passeando por onde a bola está, tentando fechar os espaços do portador. Ele vem aqui de trás e consegue escorar esses passes. Inclusive, vai parecer meio estranho o que eu vou dizer, mas ele tem ido mal no São Paulo. Fez bem para ele, porque ele fica sendo um pouco subestimado pela marcação dos adversários, que muitas vezes quando ele sai da área, para de prestar atenção dele. É um centroavante, ele não vai ter essa qualidade toda para poder armar a jogada e aparecer seu arco e a flecha. E muitas vezes assim ele está conseguindo ir às redes. O Pablo é um jogador taticamente muito interessante. Não foi bem no São Paulo por N razões, mas no Atlético, não é porque é o Atlético que ele se sente mais, se ele se sente melhor no Atlético, não, é porque de repente ele encaixa melhor com uma filosofia de jogo do que com outra. E aqui com o Filipão ele está indo muito bem. Quando joga o Vitor Roque, a característica muda. Porque o Vitor Roque ele é meio que um ponta de origem, né? Um jogador de lado de campo, um jogador de velocidade. Então ele não entrega essa inteligência, esse lado Harry Kane, né? Mal comparando, que o Pablo tem, né? De sair da área, ser um 9 que joga muitas vezes como um 10 armando a jogada, mas é um jogador que imprime essa velocidade nas costas da defesa. Ele é um jogador de muita velocidade, muito bom no 1 contra 1, no improviso, e é por isso que ele consegue se aproveitar muito bem desses espaços quando é ele quem atua como titular. Agora vamos falar sobre os padrões defensivos do time do Atlético Paranaense, que se defende num 4-4-2 com o Terãs encostando muitas vezes no centroavante, seja o Pablo, seja o Vitor Roque. Os pontas recuam aqui para a linha dos volantes. É uma marcação normal de um 4-2-3-1 que migra para um 4-4-2, uma marcação, um padrão defensivo clássico. Porém, muitas vezes um dos volantes também pode encostar para ajudar a dar suporte aqui a esses dois atacantes. O resto da linha espreme aqui, fica um pouco mais compacta para que o time possa exercer bem essa pressão. E aí, se a bola passa aqui dessa entrelinha, né, essa linha dos atacantes e a linha dos meias, o volante que avançou e o volante que ficou, muitas vezes eles fazem essa pressão para que ela venha tanto pela frente quanto por trás no portador da bola. Beleza? A pressão na defesa sobe por um dos lados quando recupera a bola, mas ataca pelo outro. Assim, a partir do momento que recuperou a bola, eles não iniciam o ataque exatamente do lado que recuperou, porque muitas vezes esse lado vai estar mais ocupado.
vai ser o lado mais concentrado de jogadores que erram o passe ou que são desarmados, o lado em que o time recupera a bola. Então eles fazem a ligação e atacam pelo lado oposto. É assim que o time do Atlético Paranaense recupera a bola e inicia os seus contra-ataques. Bom, como eu abri dizendo, muita gente já dava o trabalho do Filipão como ultrapassado, tratava o técnico como obsoleto. Talvez ele realmente não seja o técnico de primeira prateleira que ele já foi um dia. Para se ter uma ideia, o Filipão é o 6º treinador em atividade no futebol mundial com mais títulos da carreira. Ele é um dos maiores, na minha opinião, o maior técnico da história do futebol brasileiro, né? E por essas razões nunca se deve duvidar da capacidade do Filipão de gerir bons trabalhos. São muitos anos de experiência, muitos troféus levantados, gestões de grupo fantásticas e principalmente um currículo muito bem sucedido nos mata-matas. Esse último ponto, perfeito para encaixar com o que o Atlético Paranaense define como suas prioridades. É um clube que está crescendo dentro do cenário nacional, já incomoda muitos dos gigantes, incomoda mais do que alguns dos considerados gigantes, e o técnico Filipão é um técnico gigante a serviço de um clube que quer se tornar um dos gigantes do futebol brasileiro um dia e que está encontrando aí nas Copas o seu norte para conseguir taças, enfileirar finais de campeonatos. É um time que já esteve numa final de Libertadores, é o time que decidiu a Copa do Brasil e foi campeão da Sul-Americana no ano passado, inclusive tem 2 títulos de Sul-Americana recentes, também conquistou a Copa do Brasil recentemente. Então é um time que é muito mais do que aquele que já viveu a sombra daquele Campeonato Brasileiro que conquistou em 2001, ou que se vê um pouco menor ou em pé de igualdade com seu arquirrival Coritiba. Já é um clube que ultrapassa o seu cenário paranaense e já incomoda muito no cenário nacional. Olho nesse Atlético Paranaense, não só para essa temporada, mas também nos próximos anos. Ter trazido o Filipão também é um recado para o mercado. Vamos bater de frente com vocês e contratar quem for preciso, quem for possível, Vitor Roque também conseguir tirar do Cruzeiro, para podermos ser um clube forte, um clube competitivo no cenário nacional e internacional também. Vale lembrar que o time está nas quartas de final da Libertadores da América. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!